Então, esse... Fabiana... Esse aqui não, é só... Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça neste ambiente e que possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. É uma alegria retornar a este trabalho. Antes de começarmos, eu vou ler uma mensagem e fazer a prece, para que nós possamos, assim, asserenando os nossos corações, harmonizando os nossos pensamentos, buscando sintonia com os nossos irmãos do plano superior. Eu vou ler uma mensagem do Ceifas de Luz. É a mensagem 16, assunto de liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de servidão. É a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Aflições incompreensíveis a companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Então vamos asserenando os nossos corações, harmonizando os nossos pensamentos, buscando a sintonia com os benfeitores espirituais. Rogando ao Mestre Jesus, com toda a gratidão e alegria de retornar a este trabalho, nós te rogamos, Mestre, abençoe este nosso propósito, de buscar sempre os teus ensinamentos, colocá-los em práticas em todos os dias das nossas vidas, buscando sempre os teus exemplos, amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros tudo o que gostaríamos que nos fizessem. E assim, Mestre amado, que nunca nos falte o bom ânimo, a fé e a esperança para seguir-te. Rogamos mais uma vez que fique conosco nesta tarde e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Meus irmãos, esse nosso estudo de domingo, que era apenas o Evangelho, houve uma modificação, mas uma modificação para melhor. Então nós teremos agora, como a doutrina espírita é uma doutrina que nós percebemos no tríplice aspecto, que é de ciência, filosofia e religião,
Então, enquanto com o Evangelho nós vamos pelo rumo, digamos assim, religioso, mas tem também no livro dos Espíritos o aspecto filosófico e no livro dos Médiuns o aspecto científico. A casa prima pela pureza da doutrina e sempre ofereceu o estudo de todas as obras. Esse estudo do livro dos Espíritos, que era feito na quarta-feira, agora nós faremos hoje em 15 minutos e nos 30 minutos subsequentes faremos o Evangelho. Então, começando, o Hélio vai nos ajudar com o livro dos Espíritos durante 15 minutos. Hélio, seja bem-vindo. Jesus te ouve. Pode que eu saio. Vai pôr em mim? Ó, não me sinto chique. Oi, boa tarde. Deu certo. Deixa eu só levantar aqui que tá baixo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Como a dona Vilma muito bem disse, hoje vamos iniciar aqui presencialmente. É muito bom ver a carinha de vocês, né? Que saudade disso. Aqui nas reuniões segunda-feira a gente já estava se vendo, né? Vamos continuar, né? O livro dos Espíritos agora nessa novo dia, né? Estávamos sentindo muita falta de discutir, né? Interagir com o livro dos Espíritos presencialmente, deixando aqui bem claro que está aberto a perguntas. Então, por favor, façam perguntas. Adoro discutir, conversar, trocar ideias, né? É muito bom, muito importante para cimentar o conhecimento que é o Espiritismo, como a dona Vilma muito bem falou, né? É ciência, filosofia e religião, né? E no livro dos Espíritos traz a filosofia, né, dona Vilma? Como a senhora bem falou. E essa filosofia, à medida que nós fomos estudando, vamos perguntando e discutindo, ela vai cada vez mais cimentando, a gente vai cada vez mais fortalecendo essa base e compreendendo, que é a coisa mais linda, compreendendo os aspectos que Kardec trouxe, que os Espíritos trouxeram, né, através de Kardec, entendendo como foram e como são os desígnios do Pai. Isso é lindo. Por quê? Porque à medida que a gente vai compreendendo isso, nós vamos entendendo o porquê ter fé. Não é tenho fé porque é assim mesmo, Deus quis e pronto. Não, a gente começa a entender o porquê temos essa fé. Ela vai se tornando o quê? Uma palavra em que nós espíritas adoramos. A fé raciocinada. Isso é muito, muito gratificante, é muito bom compreender. Isso vai tirando as lacunas da dúvida, da insegurança, da incompreensão e até mesmo as lacunas do medo, porque a gente tem aonde se apegar. Nós entendemos o porquê acreditamos, não apenas acreditamos, mas compreendemos, e isso nos preenche. Então, meus irmãos, depois desse prefácio, vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos, né? Da questão 400, a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. E Kardec começa, né? Ali nós vamos começar a fazer os seguintes questionamentos. O que acontece com nós, né? Quando eu digo nós, não o nosso corpo, mas o nosso espírito, quando nós dormimos? Vocês já se perguntaram? Gente, o que acontece quando a gente dorme? Nós acreditamos que não somos esse corpinho, né? Nós somos o espírito, a essência que aqui habita. E quando esse corpinho descansa, porque a gente precisa, né? O que acontece com nós, espíritos? Para onde vamos? Se é que vamos, né? Nós vamos? A pergunta 400 é mais ou menos isso, né? Vocês já se perguntaram sobre isso? Quem aqui já teve sonhos assim, tipo, gente, pareceu tão real que nem é sonho, parece que é lembrança, sabe? E Kardec começa a questionar, a adentrar esses mistérios, que é tão interessante. Então, gente, eu vou ler
A gente vai dar uma explicação sobre o que é, né, a pergunta. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou ler a resposta e a gente vai parando e comentando cada ponto importante. Eu, mais uma vez, falo, podem me parar para fazer perguntas e a gente discute, sem medo, sem vergonha, beleza? Beleza. Na questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? O que Kardec quer com essa pergunta? Pergunta 400. A minha essência, o espírito, nós, né? Permanecemos por livre e espontânea vontade ali no corpo, enquanto este, por sua vez, dorme. A gente continua ali, tipo, o espírito dorme do ladinho do corpo, ou lá no corpo. Olha o que os espíritos, o que vocês acham? Não? Vamos ver o que os espíritos falaram. Olha que interessante. É como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. Olha o que essa frase nos traz, tanto nos traz. Porque faz a gente se questionar. Por que os espíritos mais evoluídos, né, que os espíritos que trazem as respostas são muito mais evoluídos que nós, já têm uma consciência muito maior, por que eles fazem analogia do nosso corpo carnal, material? Por que eles fazem essa analogia com uma prisão? Não é interessante se perguntar isso? Por quê? Porque aqui, essa vida que nós temos aqui, ela não é a nossa verdadeira vida, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós viemos aqui, por quê? Para galgarmos os degraus evolutivos que ainda nos faltam. E aqui onde nós temos várias experiências, vamos passar por provas, expiações. Essa aqui não é a nossa verdadeira vida. Para o espírito, ainda mais os mais evoluídos, estar na matéria encarnado, muitas das vezes é um suplício. Por quê? Porque as nossas faculdades enquanto espíritos, elas sofrem um topor. Nós não estamos livres como os espíritos realmente estão em sua verdadeira vida, como estaremos, né? Quando desencarnarmos e formos evoluindo cada vez mais até atingirmos um grau onde não precisamos mais encarnar. É muito interessante quando ele faz essa analogia. E ele continua. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Quanto mais densa a matéria que nós estamos, né, enquanto encarnados, maior seria o sofrimento, né, para o espírito encarnado. Isso é muito interessante da gente parar e pensar, né? Porque para nós aqui hoje parece que é tão simples, mas para os espíritos, para a vida do espírito mesmo, não é essa a vida. É muito interessante pensar assim. Então, vocês acham que o espírito continua dormindo ali juntinho com o corpo? Não. Quando mais para frente, na questão 402, tem uma parte que o espírito até mesmo fala que existiu um filósofo que dizia que toda noite para o espírito é uma morte, morremos todas as noites. Por quê? Porque na noite de sono é quando o espírito ele recobre, entre aspas, a sua faculdade e tem por um tempo limitado a sua liberdade verdadeira, onde encontraremos aqueles que nos foram caros, aonde iremos se aproximar, né, de espíritos que nos são afins, de situações que nós, ao longo, né, dos dias, vamos vivendo. É muito interessante. Vamos para a questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? O que nós acabamos de falar? Não, né? Olha o que os espíritos responderam. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então,
ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É bem o que nós já falamos, né? Quando o corpo se deita, descansa, está ali naquele momento de recobrar as energias, os espíritos, o espírito, né, que habita aquele corpo, aqueles laços que prendem a matéria se relaxam e eles podem assim recobrar um pouco, né, o grau da liberdade que ele tem. Beleza? Na questão 402, Kardec vem e pergunta: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Como que a gente pode entender, né, tomar como fato essa faculdade que o espírito recobra durante o sono? Como que a gente pode ter essa certeza? Os espíritos então respondem da seguinte forma: pelos sonhos. Lembra que eu falei logo no início, né, que nós dissemos? Os sonhos, muitas das vezes, eles são lembranças do que nós passamos enquanto o espírito recobrou, né? Ele teve aquele instante de liberdade. Quantas pessoas aqui ou no mundo todo, né, já não tiveram uma intuição durante o sono de tomar essa ou aquela decisão? Quantos aqui já não tiveram, foram deitar com alguma preocupação ou com uma questão que ficou martelando a cabeça ao longo do dia, não sabia exatamente como resolver, né? Gente, o nosso tempo está chegando. Vamos só ler mais um pouquinho e a gente já vai. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Então, meus irmãos, aqui nós vamos finalizando, mas vamos finalizar com a seguinte mensagem, né? Vamos finalizar da seguinte forma: tenhamos sempre em mente que a nossa vida verdadeira não é esta vida material, e sim a vida espiritual. Nós estamos passando aqui porque nós precisamos passar por situações que vão nos trazer conhecimento, para que galguemos na nossa vida espiritual. E quando nós descansamos o corpo, o espírito continua em sua liberdade, continua trabalhando, continua aprendendo. E muitas das vezes, neste momento dos sonhos, né, nós temos ali algumas recomendações, encontramos entes queridos, espíritos que às vezes a gente não reconhece, mas que já tivemos, né, alguma coisa com eles no passado. Podemos encontrar o nosso espírito guardião. E sempre isso é importante para que nós tenhamos as diretrizes e as intuições necessárias para seguirmos. Vamos parando por aqui e o Francisco vai continuar com o Evangelho. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu não estou acostumado com essa coisa aqui. Como é que coloca aqui? Só o primeiro aqui. Boa tarde, meus irmãos. Dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, após essa explanação do Livro dos Espíritos, nós vamos iniciar os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Livro dos Espíritos, nós demos continuidade a partir da questão número 400. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar a partir do prefácio. Todos nós já conhecemos esse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das mensagens mais lindas
que nós encontramos no Evangelho, uma vez que essa instrução ela foi apresentada pelo Espírito da Verdade. Então, Allan Kardec, ao receber essa mensagem, ele a colocou no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, dada a importância da mensagem, que é uma instrução mediúnica e que traz para nós um conteúdo de grande importância para as nossas reflexões. E ele inicia nesse prefácio dizendo o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a terra, por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração: Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, essa mensagem um tanto poética é uma das mensagens que traz para nós uma revelação muito importante. E aqui Kardec coloca uma nota no final da mensagem, que é assinada pelo Espírito da Verdade. Todos nós sabemos que o Espírito da Verdade é Jesus. Muita gente dentro do movimento espírita fica receoso de afirmar que Jesus é o Espírito da Verdade, mas em muitas das mensagens que ele deu, contidas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, essa marca do Mestre fica registrada. Então, aqui no final, na nota de rodapé, Kardec colocou uma informação, e ele diz: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Então, essa mensagem resume a um tempo o verdadeiro caráter da doutrina espírita e a finalidade da obra. Nós sabemos que tudo aquilo que Allan Kardec coloca, como orientação para todos nós, quando nós não entendemos a princípio, ou quando não fica muito esclarecida, nós vamos encontrar essas explicações nas obras fundamentais da doutrina espírita. Então, Kardec vem nos explicar na Gênese, no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, o que significa isso aqui, o verdadeiro caráter do Espiritismo, e também a finalidade desta obra. Então aqui ele vai nos dizer, nesse capítulo 1, no item 13, para aqueles que quiserem depois fazer uma pesquisa, para entender melhor essa instrução, aqui nesse item 13 nós encontramos a explicação do que ele quer dizer com isso, do que a instrução quer passar para nós. E ele começa assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então, esse duplo caráter, a revelação divina
e a revelação científica faz parte da natureza da doutrina espírita. E ele continua: participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resumo da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Então, o aparecimento da doutrina espírita foi programado por Deus, que, utilizando os espíritos superiores, trouxe até nós essa mensagem, justamente no momento em que nós nos encontramos preparados para entender o que os espíritos estão trazendo para nós, esclarecendo-nos a respeito do que Jesus também nos trouxe com os seus ensinamentos, porque muitas vezes ele usou de parábolas e de alegorias para nos falar a respeito da vida futura, da imortalidade da alma e da reencarnação. Mas agora, os espíritos nos trazem com muita clareza esses princípios, não deixando mais dúvidas quanto àquilo que eles querem nos dizer. E aí ele continua. Então, ele continua: porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam e não podiam aprender por si mesmos, e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreender. Então, esses pontos fundamentais da doutrina espírita, que todos nós conhecemos, os espíritos vieram nos trazer essa revelação, porque nós não entendíamos direito que eram as almas dos homens que se comunicavam conosco. E eles nos disseram que eram essas almas daqueles que haviam vivido na terra, que estavam naquele momento se comunicando conosco. Falaram também da vida futura, nos disseram sobre o perispírito, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. Esses pontos fundamentais ficaram claros para nós nesse momento. Então, todos nós hoje, principalmente nós espíritas, entendemos quando ele nos fala sobre a vida futura, que, como já foi dito, nós estamos aqui apenas de passagem e que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Porém, nós precisamos aproveitar esse momento em que aqui nos encontramos para crescer, para nos desenvolver, para aprender mais. E no mundo espiritual, aquilo que nós nos propusemos aqui na Terra terá continuidade na condição de espíritos em busca da evolução que todos nós temos como objetivo. E aí ele continua: participa da segunda, ou seja, da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Então, os espíritos não trouxeram a doutrina completa para nós. Eles trouxeram esses pontos fundamentais para que os homens pudessem pesquisar, pudessem trabalhar e desenvolver esses pontos. E essa missão coube a Allan Kardec. Como nós sabemos, foi ele que codificou a doutrina espírita, foi ele que avaliou a mensagem, foi ele que pesquisou, analisou cada mensagem que chegava às suas mãos, através dos espíritos, avaliou os diálogos em que ele participava diretamente, fazendo perguntas e recebendo as respostas. Esse trabalho científico coube a ele. Por isso que os espíritos vêm nos avisar aqui, nos dar essa informação de que a participação dos espíritos, que é a participação divina através da sua revelação, mas o trabalho do homem não foi dispensado.
O homem realmente, através do seu trabalho, precisa saber aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está buscando, analisando todos os fatos, para que ele não se engane a respeito da verdade. E ele continua e diz assim, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciação dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, a importância de nós entendermos isso, que é uma revelação divina, como houveram outras, como houve a primeira revelação através de Moisés, através de Jesus a segunda revelação, e Kardec nos trouxe a terceira revelação. E são revelações divinas, mas precisou sempre desse trabalho do homem, para que ele pudesse desenvolver esses conhecimentos e não ser iludido, porque, como nós sabemos, existem espíritos que, na sua própria condição, ele ainda não alcançou, não galgou a evolução espiritual superior, ele ainda se encontra num nível um tanto precário, e por essa razão, ao se comunicar, ele traz a sua mensagem de acordo com o seu entendimento. Então é necessário que o homem que tem esse conhecimento, que já entende a respeito do que pode acontecer, ele avalia essa mensagem, ele analisa, ele tem um critério de olhar com muito cuidado, para que ele não venha a ser ludibriado com mensagens que muitas vezes parecem ser verdadeiras, mas que na verdade não o são. Então, meus irmãos, diante dessa explicação, nós voltamos ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa realmente entender o que nos traz essa mensagem tão profunda que se encontra aqui nesse prefácio, que é uma mensagem de uma beleza incrível, e que quando nós a lemos, muitas vezes a gente não se aprofunda nos detalhes que ela traz para a nossa análise, porque ela nos mostra como nós devemos olhar para essa mensagem, que é uma mensagem muito elevada, e como devemos colocar em prática nas nossas vidas. Então ele começa dizendo que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, quem são esses Espíritos que ele está falando, os Espíritos do Senhor? São aqueles que trazem as suas mensagens para todos nós, que trouxeram as suas mensagens para todos nós e continuam trazendo até hoje. Esses Espíritos que são as virtudes do céu, porque foram eles que, em razão da missão que lhes é própria, que lhes foi dada, eles conseguiram evoluir. E esses espíritos missionários que são escolhidos por Deus, dificilmente eles falham nas suas tarefas. Muitas vezes nós, que ainda não alcançamos um grau de evolutivo muito grande, nós, às vezes, quando temos uma missão, nós às vezes cumprimos de qualquer maneira, ou não fazemos corretamente, mas esses espíritos que já adquiriram essas virtudes, que são esses espíritos que Deus lhe concede essas missões para que eles tragam para nós esses esclarecimentos, eles dificilmente falham. A gente vê o exemplo de Jesus, o exemplo de Allan Kardec e outros que a gente conhece que conseguiram cumprir as suas missões com êxito. Por quê? Porque eles já haviam adquirido essas virtudes do amor, da prática da caridade, da prática do bem, da fraternidade, que são virtudes básicas que todos nós precisamos ainda conquistar. Porque todos nós estamos ainda em construção. Nós já fazemos determinadas coisas, mas em outras nós ainda apresentamos falhas. Às vezes a gente já faz a caridade, mas às vezes a gente ainda fala mal do nosso próximo,
ainda comenta coisas negativas sobre o comportamento dos nossos irmãos, a gente já começa a fazer o bem na casa espírita, mas nós ainda nos melindramos quando somos chamados a atenção. Então nós precisamos trabalhar todos esses lados. Precisamos trabalhar o lado físico, mas também o lado moral para a nossa evolução, pois nós sabemos que nós só vamos crescer a partir do momento que nós crescemos, tanto fisicamente quanto moralmente. E essa parte moral, ela requer muito mais de nós, um esforço constante, uma vigilância constante a cada momento, a cada dia. Então ele nos diz que são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Quando Deus dá um comando a esses espíritos, eles se movimentam pelos 4 cantos da terra, levando essas mensagens, porque nós sabemos que as mensagens dos espíritos, elas não se restringem somente a um povo, como nós poderíamos pensar. Ela não é do povo judeu, ela não é do povo brasileiro, a doutrina espírita não é da França, ela é uma doutrina universal, que pertence a toda a humanidade. Então esses espíritos, com essa missão, eles levam essas mensagens aos 4 cantos do mundo, para todos nós, porque, como nós sabemos, desde muito tempo, essas mensagens já haviam surgido entre os povos, só que através de Kardec, através da doutrina espírita, elas foram organizadas, elas foram codificadas e colocadas de uma maneira clara, para que todos nós pudéssemos entender perfeitamente o seu conteúdo e o seu sentido. E ele continua dizendo: e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Esses espíritos, semelhantes a estrelas cadentes, como ele está nos dizendo aqui, fazendo essa metáfora, são, quando estão encarnados, eles deixam na terra um rastro luminoso da sua passagem. Todos nós conhecemos espíritos que chegaram até nós e deixaram a sua marca, deixaram a sua mensagem de amor. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e outros espíritos que nós conhecemos, que foram brilhantes ao passarem pela Terra, deixando essa marca luminosa no nosso planeta, e um exemplo que todos nós devemos seguir. Então, esses espíritos vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Por quê? Porque a partir do momento em que nós passamos a enxergar claramente, nós temos abertos os nossos olhos. Porque quando nós começamos a ver que nós estamos aqui reencarnados e que o nosso objetivo é alcançar essa perfeição, enxergando isso com muita clareza, nós sabemos que pelas provas pelas quais nós estamos passando, foram escolhidas por todos nós, para que a gente pudesse realmente crescer, realmente evoluir. E quando a gente enxerga com clareza esse caminho, se torna mais fácil nós sabermos o nosso objetivo. Nós sabemos que através do autoconhecimento, conhecendo as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que pensamos, a maneira que nós agimos, nós então vemos com maior clareza esse caminho que todos nós vamos seguir para alcançar essa perfeição. Então ele continua aqui dizendo que eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, nesse momento, meus irmãos, todas as coisas, todas essas mensagens estão sendo restabelecidas no sentido que o Cristo trouxe até nós. Jesus
nos trouxe essa sua mensagem de amor, porque nós não entendemos muito perfeitamente quando Ele as trouxe, mas através dos Espíritos que agora vêm nos aclarar essas ideias, nós passamos a entender o pensamento de Jesus. Então não existe mais obscuridade. Então nós entendemos essas mensagens dos Espíritos agora com muita propriedade e precisamos colocá-las em prática nas nossas vidas, porque nós não temos mais dúvidas a respeito do caminho a seguir. E quando nós erramos, nós sabemos que estamos errando, porque nós, ao estudarmos a doutrina espírita, nós temos esse conhecimento do que é certo e do que é errado, porque a doutrina se encontra, as leis de Deus se encontram na nossa consciência, e a doutrina espírita também com seus postulados, com os seus princípios, porque todos nós somos espíritos. E ele diz: para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Para dissipar essas trevas. Por quê? Porque durante muito tempo nós passamos a ter uma mensagem que nós não entendíamos perfeitamente, em razão de tudo aquilo que foi colocada sobre ela. Muitos homens deturparam essa mensagem de Jesus, as mensagens do Mestre, e colocaram essas mensagens usando as suas vontades, usando os seus desejos, deturpando essas mensagens. E ela vem agora, nesse momento, confundir os orgulhosos. Então, esses orgulhosos que achavam que eles eram donos desse saber, agora, com a mensagem espírita, com toda essa clareza, eles passam a ser confundidos, a se confundirem, porque não existe mais, hoje nós entendemos, não existe mais céu e inferno, como nós pensávamos anteriormente. Se nós morrêssemos, nós iríamos para o céu ou iríamos para o inferno. Com esses ensinamentos da doutrina espírita, nós sabemos que o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós, que é um estado do espírito. A felicidade é um estado espiritual e não um lugar propriamente. E ele diz aqui: para glorificar os justos, essa justiça de Deus, né? Porque nós sabemos que às vezes, quando nós passamos por uma prova ou por uma dificuldade, a gente tem a tendência de acreditar que Deus é injusto, mas com os ensinamentos dessa terceira revelação, nós vemos que o Mestre, que o Pai, é justo naquilo que nós estamos enfrentando, que não existe injustiça divina. Nós é que muitas vezes não estamos entendendo as dificuldades pelas quais estamos passando e nem queremos aceitar resignadamente os problemas, os desafios, para que nós possamos realmente vencer sem reclamar, sem nos queixar de que estamos sendo injustiçados. E eles continuam, mas já está chegando o horário. Nós podemos dizer, mais 5 então. E eles continuam aqui dizendo: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Antigamente, no templo dos judeus, existiam aquelas trombetas que eram para chamar a atenção do povo, que era para anunciar algum fato que estava ocorrendo. E ele usa essa metáfora aqui para dizer que essas grandes vozes do céu, as grandes vozes dos Espíritos, vêm nos chamar essa atenção nesse momento para o nosso entendimento a respeito dessas questões espirituais. E diz que o cântico dos anjos se lhes associam a
uma associação, né, dessas grandes vozes com os cânticos dos anjos. E ele nos diz mais: nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Então, essas grandes vozes do céu nos convidam para participarmos dessa evolução, para crescermos juntos, para entendermos essas mensagens que a espiritualidade traz para todos nós, porque nós não podemos mais perder tempo, meus irmãos, porque rapidamente as coisas estão mudando, estão se transformando, nós estamos passando por essa fase de transição, e esse entendimento das coisas espirituais nós precisamos colocar em prática o mais rápido possível, para que haja essa mudança em cada um de nós, porque nós sabemos que é através da mudança individual de cada um que a coletividade vai mudar. Então, nós muitas vezes imaginamos que uma instituição pode mudar, mas se nós não mudarmos individualmente, não tem como aquela instituição mudar, porque somos nós que levamos para aquele local os nossos defeitos, as nossas virtudes, os nossos pensamentos inferiores, e aquilo ali, aquela convivência ali é o pensamento de todos nós que ali estamos no dia a dia. Por isso que há os conflitos, os desentendimentos. Então, quando nós mudarmos, quando nós nos transformarmos e quando nós usarmos esses ensinamentos para nos transformar, nós vamos levar para cada instituição esse amor, essa fraternidade, essa boa convivência e esse bom relacionamento entre todos nós. E ele nos diz mais: tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. E aí ele continua dizendo: homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Nós sabemos que os espíritos nunca nos abandonaram. Essa correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ela sempre existiu, ela é constante. Muitas vezes nós, em razão das nossas imperfeições, nós não percebemos que esses espíritos superiores, eles estão constantemente próximos de nós. E nós temos um exemplo muito claro disso, que é o nosso anjo da guarda, que ele continua próximo de nós, o tempo todo ao nosso lado. Quando nós o buscamos, ao estarmos passando por qualquer problema, por qualquer dificuldade, quando nós o buscamos através da prece, através do pensamento positivo, do pensamento do amor, ele nos atende. Através da intuição, nós recebemos as mensagens dos nossos anjos da guarda. Ele diz também: amai-vos uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, quando nós aprendermos a nos amar uns aos outros, né, nós vamos poder entrar no reino dos céus. Mas cabe a cada um de nós desenvolver esse amor por nós mesmos e pelo nosso próximo, porque, como nós já vimos, o reino dos céus estará dentro de nós. Da mesma maneira que nós vivemos aqui na terra, nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual, porque não há milagre nessa transposição. Muitas vezes, quando morre alguém, é um parente nosso, ou um amigo, e a gente diz que no céu ele está feliz, que ele morreu, que agora ele vai ser feliz no céu. Nós esquecemos de ver como é que ele era aqui na terra, porque essa mudança de um local para outro não transforma o indivíduo de maneira nenhuma. Do jeito que nós somos aqui, nós vamos passar para o mundo espiritual vivendo da mesma maneira. Se nós levamos ódio no nosso coração, revolta, mágoas
nós vamos viver no plano espiritual também da mesma forma. Se nós levamos o amor, se nós levamos a caridade, o bem que nós praticamos aqui, nós da mesma maneira vamos viver no mundo espiritual, porque nós somos seres imortais. Assim, nós finalizamos esse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa meditação e as nossas reflexões diárias. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa reunião. Fabiana tem recados? A Fabiana vai dar os recadinhos e fazer a prece final e a fluidificação das águas. Nós agradecemos a presença de todos vocês, desejamos uma ótima semana e até o próximo domingo. Boa tarde, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje presencialmente reunidos. E o nosso recado é do sábado que vem, nós vamos ter o bazar do Dia das Mães. A gente fez adiantado para ninguém ficar com correria, né, Fran? Então, o bazar do Dia das Mães estão assim, as coisas muito lindas, feitas com muito carinho sempre. Vai começar às 9 horas da manhã e nós vamos até às 13 horas. Nós não vamos estender mais a parte da tarde, porque o grande volume é de manhã, então 13 horas a gente vai encerrar. E agora a gente vai fazer, convidar os passistas para o nosso momento do passe, continua coletivo, e a magnetização das almas. Vilma, se você quiser ficar lá. Amado Mestre Jesus, que a sua paz, o seu amor, nos envolva a todos nesse instante, que nós possamos elevar ao alto o nosso pensamento, visualizando a Ti, a Tua figura tão doce, imagem que nos é tão cara, que de imaginarmos o Senhor à nossa frente, as nossas vibrações íntimas já se elevam, e assim vamos todos juntos imaginar o Cristo Jesus à nossa frente, impondo as suas mãos na nossa fronte, e com a oração que Ele nos ensinou, agradecendo a Deus Pai, vamos sentir as benesses do paz, esse bálsamo de amor a nos envolver, a magnetizar as águas. Jesus está diante de nós, nos transmitindo o tratamento do paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E ainda sentindo essa luz que nos envolve, a
Abracemos o Cristo Jesus, nos libertando dos pensamentos negativos, dos pensamentos de medo, ansiedade, e enchendo o nosso ser com esta luz que vem do Cristo. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim